Olá, eu sou Carla Pavão, vamos aí acolhendo a nossa comunidade Paz e Bem da Pós-TV 247 e hoje nós vamos falar sobre a Revista Espírita de 1858, nós vamos falar sobre o Lemarri, o assassino Lemarri, a gente já falou dele no Céu e o Inferno, mas agora a gente vai ter uma outra visão, porque foi, se não me engano, o Felipe que fez isso. E nós estamos recebendo de volta o nosso coordenador, o Carlos Orfan, depois de longa primavera, outono, sei lá que estação que está conosco aqui para comentar esse trecho. Tudo bem, Orfan? Tudo bem, e você, Carla? Acho que eu liguei tudo aqui. Eu quero cumprimentar todos os nossos companheiros, nossas companheiras do Sejus, do Caminhos do Espiritismo, né? Do canal Paz e Bem. Fazia tempo que a gente não podia estar junto aqui, né? A gente estava disputando aqui as eleições municipais da minha cidade. Combatemos o bom combate, né? Como diz Mujica, só perde quem não luta. Lutemos. Continuamos a luta, né? Então, combatemos o bom combate, não encerramos a carreira e guardamos a fé, né? Lembrando Paulo de Tarso aí. Pois é, e aí, então, essa conversa... tem vários temas interessantes aí, né, Carla, nesse diálogo aqui, que eu não sei, eu não lembro se a gente tinha conversado em outro momento, né? O primeiro aspecto importante a destacar, Carla, é que interessante que o assassino Lemarri, ele é executado em dezembro de 57, né? No dia 31 de dezembro, no último dia do ano de 1857. E ele é evocado para essa reunião, para essa conversa, no dia 29 de janeiro de 1858, né? Portanto, 29 dias depois, não é isso? Não sou boa 20... de matemática, mas acho que é. Não, porque ele foi evocado no dia 29 de janeiro de 58 e ele foi executado em dezembro de 57. Dezembro de 57 e janeiro de 58 ele foi evocado. Portanto, 29 dias depois da execução. Esse é um processo interessante, concorda? Porque não é comum, né, das pessoas estarem já com a sua capacidade psíquica ao desencarnar nesse período de tempo. O período de, normalmente, que a gente vê nas mediúnicas atuais, não é isso, cara? Você que tem mais prática do que eu nas mediúnicas, esse prazo, essa confusão mental, né, esse torpor, essa confusão mental, um sofrimento psíquico, sobretudo de alguém com essas características, né, assassinas desse Lemarri, eles demoram um pouco mais. Em que pese que no discorrer da conversa ele demonstre ainda, obviamente, vários problemas de ordem psíquica, emocional, né? Ele fala de sofrimento, fala de dores, mas é um aspecto que chama atenção. Você concorda comigo, Carla? Olha, eu acho que chama atenção, mas como foi evocação, talvez ele tenha sido bastante amparado. Agora, recentemente, na nossa mediúnica do Sejus, nós temos recebido muitos desencarnados por Covid, por exemplo, o que também é extremamente rápido, né? Se a gente pensar que a gente está nesse processo há menos de um ano e eles já têm vindo à mediúnica, então eu acho que em casos extremos, talvez exista esse projeto de acelerar justamente para trazer as informações para o aprendizado, para a educação das partes. Vou te devolver. E esse pessoal desencarnado pela Covid, eles vêm com muito transtorno mental, ele vem se reconhecendo a nova situação que se encontra, ou ainda estão muito
perturbado, desequilibrado psiquicamente? Não, a maior parte ainda está com bastante questão, ainda está como se fosse encarnado, com tosse, Não com se situou dores, ainda. não tem um caso assim. Nesse caso aqui, um pouco chama atenção, mas aí você tem razão, porque na sequência tem talvez uma explicação para isso, né? Na primeira, é importante isso, aí a fala inicial é a seguinte: peço a Deus Todo-Poderoso permitir ao assassino Leymarie, executado em 31 de dezembro de 57, vir a nós. Resposta: aqui estou. Né? E a pergunta seguinte é: como ocorre que tenhas vindo tão prontamente ao nosso apelo? Até, na verdade, foi uma evocação, mas Kardec, ou quem é que tenha perguntado na reunião, também quis saber, né? Como é que atendeste tão prontamente ao nosso chamado, né? Então, porque é interessante, né? Ele também... Aí ele diz o seguinte, aí ele responde: Raquel o disse. Né? Aí tem uma explicação aqui embaixo depois, que as evocações teriam sido feitas... Aqui, ó, aí vem uma explicação embaixo, deixa eu ler para você. A senhora Raquel, tendo sido evocada alguns dias antes, por intermédio da mesma médium, se apresenta instantaneamente. Foram-lhe feitas a esse respeito as perguntas seguintes: como ocorreu que haveis vindo tão prontamente no mesmo instante em que a evocamos? Dir-se-ia que estáveis preparada? Quando Emance, a médica, nos chama, vimos depressa. Ela diz. E aqui ele se refere à mesma situação, né? O Leymarie. Ele diz assim, que foi do mesmo jeito que a Raquel também foi. Raquel o disse. Ela explicou o motivo, né? Está repetindo. Então, a médium, como é que eu diria? Teria uma perfeita afinidade entre a médium, nessa reunião, e os espíritos envolvidos na convocação dos evocados, vamos dizer assim. Né? Toda vez que essa médium, Emance, né, parece que é o nome, Emance, que ela evocava, os espíritos estavam preparados para vir. Então, isso denota, para mim, no momento, Carlos, não sei se você concorda comigo, que a espiritualidade estava muito preparada naquele momento, e a espiritualidade que cercava as reuniões mediúnicas de Kardec para fazer, para codificar a doutrina, estavam muito articuladas nesse sentido. Concorda? De trazer o espírito para dialogar, de afinidade com o mundo espiritual, com aquela médium que já tinha uma relação, vamos assim, uma relação articulada com o mundo espiritual, para que esse atendimento fosse mais rápido. É o que me deu a impressão ao ler isso. Você também não teve essa impressão? Não tem essa A irmã Foucault, né, era uma médium que trabalhou durante muito tempo com Allan Kardec, chegou ainda jovem, a gente viu lá no a Foucault, né? Essa Emance é a Foucault. É verdade, eu não lembrava primeiro. E aí, o que acontece, eu estou lendo um livro interessantíssimo, que até eu vou colocar lá para estudo do Sejus, para as pessoas votarem, que é o seguinte, chama-se Processo de Comunicação Mediúnica. E nesse livro, né, que a gente fala do processo de comunicação mediúnica, eles falam dessa integração entre o médium e os espíritos, até que ponto que ela é mais favorável, que ela é menos favorável. Enfim, é um livro pequenininho, mas ele é muito, muito interessante e é do nosso amigo espírita. Peraí que agora eu esqueci o nome dele. Calma aí que agora eu esqueci o nome dele. O que foi ministro da Saúde no governo Dilma, como ele se chama? Quioro?
do Chioro, obrigada. Do Arthur Chioro. Então, esse processo, realmente, dependendo do médium, pode ter um bloqueio maior ou um bloqueio menor. No caso da Hermance, não teve, porque muitas vezes, na mediúnica, por exemplo, a gente recebe espíritos nazistas, né? Espíritos de mulheres que apoiavam Salazar, né? Então, o médium, se ele tiver medo, né, de estar em comunicação com esses espíritos, ele pode bloquear. Aí não foi o caso, ela foi uma boa médium, não é nem questão de ser boa, uma médium, mas foi uma médium que se deixou levar. Eu costumo, quando eu sou a médium, eu também não tenho restrição ao espírito que vai se manifestar. Mas a gente sente, né, a aproximação, a gente sente os fluidos. Então, você precisa estar bem firme no propósito para não ficar com medo, com receio, alguma coisa assim. Vou te devolver. O que demonstra aí também um certo preparo espiritual, todo por esses acontecimentos dessa época, porque, veja bem, era tão novo essa questão da mediunidade, né? Era tão novo e as pessoas já estavam nesse nível de preparação, nesse nível de evocação, de acolher o espírito ali, dele vir prontamente, né? Essa afinidade com a médium, porque era uma novidade que as primeiras comunicações eram feitas rudimentares daquele dicionário das pancadas, né? Então, ao se evoluir para isso, foi um processo ali um tempo rápido, e que provavelmente as experiências ali da mediunidade estavam se iniciando, né? E, no entanto, as pessoas têm esse nível de afinidade com o plano espiritual, né? É bem visível isso, né? Uma preparação do mundo espiritual para que tudo isso acontecesse, né? Aí dirigido por Kardec, né? E eu até, cara, pensando em tudo isso, eu aí sairia um pouco do tema, não muito, mas enfim, saindo, mas nem tanto, que é o seguinte: eu fico pensando que o interessante é que o processo mediúnico facilitou e muito a vida de Kardec e outros tantos, mas, sobretudo, naquele momento, para se codificar a doutrina, para que a comunicação se desse de uma maneira muito mais rápida, em que pese todas as dificuldades que Kardec tinha naquele momento, de fazer as reuniões e acompanhar nas diversas cidades da Europa, dos países europeus, e articular isso, como a gente vê no filme, o trabalho hercúleo que era feito cansativo através de cartas, de leituras infindáveis, de textos e mais textos que adivinham de vários lugares, esse controle de fazer reuniões simultâneas para que não houvesse possibilidade de comunicação entre uma e outra, né, para forjar respostas parecidas, né? Todo esse controle com base científica que Kardec utilizou, né? Obviamente que a comunicação através da mediunidade facilitou o trabalho, né? Ao invés de ter um dicionário com pancadas, né? Ou que você tivesse, de alguma forma, fazer uma leitura através da indicação do espírito com algum outro processo ou através de letras, uma atrás da outra, né? Mas eu tive pensando sobre isso, cara, que talvez seja importante a gente divagar um pouco aqui. Será que, se nós tivéssemos outro mecanismo que não esse que se utiliza do aparelho, como é que chama? Fonador? Fonador, né? Telefonador. Do médium, né? Se a gente tivesse aquele mecanismo rudimentar, você não acha que seria mais fácil das pessoas não duvidarem da palavra dos espíritos? Porque a pessoa via um ser encarnado falando. Como é que eu vou saber que é o espírito que está falando? Né? Lendo esse texto, lendo tudo isso, refletindo em cima, me veio isso na cabeça, né? E vendo o filme de Kardec, né? Será que se tivesse aquela maneira rudimentar das letras ali,
né, do alfabeto, das pancadas. Se cada quantidade de pancada, uma letra, será que poderia ser muito mais trabalhoso, sem dúvida. Mas você acha que talvez não impedisse a dúvida das pessoas em relação às comunicações mediúnicas? Bom, Kardec, no livro dos médiuns, ele colocou um capítulo que se chama Dos Sistemas. Nesse capítulo dos sistemas, ele elencou em páginas e mais páginas todos os sistemas que as pessoas disseram que eram para não admitir que seriam espíritos. Então, eu acho que a incredulidade humana é algo que a gente não tem como lidar com isso, né? Se a pessoa, inclusive no livro O que é o Espiritismo, ele coloca o cético lá em diálogo, né? Para dizer que ele não ia acreditar de jeito nenhum. Então, quem não quer, não acredita, não tem jeito. Eu me debrucei sobre isso, eu não lembro dessa passagem que você fala, se ele aborda essa questão de ser o fato de um médium falando, né? Porque ao você participar de uma reunião mediúnica, você tem muito mais prática do que eu, claro. Eu tive poucas experiências com reunião mediúnica, mas é o médium que está falando, né? Então, as pessoas, além da questão do animismo e tal, que também ocorre, né? Mas não sei, me veio isso na cabeça. Será que um processo rudimentar utilizado de uma forma que não viesse da boca do médium aquela comunicação, será que talvez fosse mais indubitável, se é que essa palavra existe, né? Ou seria menos passível de dúvida, né? Fiquei pensando nisso. Será que um outro processo pudesse convencer mais as pessoas? Mas você tem razão. Talvez as pessoas as pessoas não acreditam naquilo que querem, né? Então acreditam em tanta coisa, né, Carla, nesse mundo aí, sobretudo na política, né? Bom, nós estamos chegando já aqui ao nosso tempo. Eu vou pedir para você já ir aí para as suas considerações finais. Sério, Carla? Já passou? Eu acho que já passou. Porque a conversa depois... mas nós já estamos 7 e 8. Vamos ver aqui que horas que a gente começou, mais ou menos. Eu tenho essa impressão. A gente começou, era mais ou menos, acho que 6h45. A gente já está indo para 7h10, já estamos quase no fim. A conversa depois... Só para explicar, esse vídeo é gravado. Oi? Tá? Por isso que a gente está falando. Só para explicar para o nosso público, esse vídeo é gravado antes, então a gente está falando nesses horários, mas não é o horário que o programa vai ao ar. O programa vai ao ar quartas-feiras, às 6h30, e nós vamos entrar em férias, depois de 2 anos de caminhos do Espiritismo ininterruptos. Nós vamos parar do dia 21 ao dia 3 de janeiro. Então, vamos lá, vou passar a palavra. Porque a conversa depois em si, eu só levantei esses pontos para a gente fazer aqui divagações, fazer reflexões a respeito, mas o que segue depois é um espírito criminoso, um espírito que está sofrendo, que está sendo perseguido, que tem dores morais, né? E que, obviamente, carrega todas aquelas mazelas que carrega um espírito desse tipo, um espírito que cometeu assassino, né? Um espírito assassino. Então, obviamente, que ele sofre no mundo espiritual, sofre perseguições, sofre com a questão do remorso, né? Mas também não se arrepende das maldades, né? Então, ainda é um ser que está ainda em sentimentos contraditórios no mundo espiritual. E apesar de ter sido evocado e vindo rápido, sob controle, provavelmente, dos mentores espirituais, claro, e que os colocou, né? Que colocou o espírito em condições de se expressar, mas é um espírito ainda perturbado por todo aquilo que ele praticou na vida terrena, né? Que foi um espírito aí assassino. Legal. Oi? Legal. De resto, cara, eu pensei essas questões mais interessantes, mas de resto é o que a gente já conhece, né? De um espírito que vai sofrer do lado de lá as dores e as consequências do que praticou encarnado, né? Legal.
Então, vocês que nos acompanharam aqui no Caminhos do Espiritismo, vamos lembrando de alguns projetos que o Sejus conduz. O Carlos Ofan deve voltar agora a conduzir as lives de terça-feira às 20 horas. O Felipe Albani, que é o coordenador pela diversidade Povo Preto, está fazendo face a face com o Sejus, toda sexta-feira, Facebook, às 20h30, e o Vem de Insta, toda segunda, às 20 horas. Fora isso, nós temos os Caminhos do Espiritismo e vamos pedir que vocês curtam, compartilhem e se inscrevam nas nossas redes sociais e também aqui no canal Paz e Bem para receber as atualizações. Então, bem-vindo de volta, Orfã. Obrigada e um beijo grande. Para você, Carla. Fica com Deus e a vocês um beijo. Fiquem com Deus também. Até a próxima. Paz e bem, gente.